Bom dia a todos. Hoje venho falar-vos a convite da Delegação de Coimbra da European Law Student Association, que me lançou o desafio de apresentar aqui algumas reflexões sobre o tema da carga fiscal nos tempos atuais. Quero, obviamente, em primeiro lugar, começar por agradecer este convite, que muito me honra, e deixar uma palavra de particular consideração e de reconhecimento ao trabalho magnífico que vem sendo desenvolvido pela European Law Student Association de Coimbra, agregando esta grande família que é a nossa Faculdade de Direito, através de um conjunto de iniciativas académicas, como esta a que me associo com particular orgulho e também com muito gosto. Portanto, em primeiro lugar, parabéns à Elsa pelo magnífico trabalho que vem desenvolvendo, que obviamente continue nesta senda de instigação e difusão do conhecimento científico na nossa comunidade académica. Muito obrigado, muitos parabéns. Quanto ao tema que me foi proposto, a carga fiscal, trata-se, obviamente, de uma matéria que, na atual conjuntura, adquire particular importância. Nós ainda temos bem frescos na memória aquilo que foram os efeitos austeros da crise das dívidas soberanas. Não foi assim há tanto tempo, e lembramos-nos todos, obviamente, do enorme aumento de impostos que então foi anunciado, e nesta altura encontramos-nos perante uma realidade também que nos vai exigir particulares sacrifícios. Neste momento em que, efetivamente, os sismógrafos económicos registram uma atividade sísmica de elevada dimensão, não será, obviamente, novidade que iremos assistir a um verdadeiro terremoto recessivo e que esse terremoto irá ter as suas inevitáveis réplicas ou consequências fiscais. Portanto, este tema da carga fiscal é um tema que merece profunda reflexão, merece até uma reflexão num fórum diferente deste em que aqui nos encontramos, de modo a que possamos minimizar o impacto desta crise sobre a comunidade solidária de todos os contribuintes. Dito isto, quero ainda, a título preliminar, deixar aqui nota de que não irei, obviamente, neste momento, tratar do tema da carga fiscal numa perspectiva quantitativa, ou seja, não irei falar da carga fiscal naquilo que é a imediata e comum percepção que resulta da expressão carga fiscal. Ou seja, numa dimensão efetiva, referindo os números dos impostos, as largas dezenas de milhares de milhões de euros de impostos que todos temos de suportar, mas sim irei procurar referir-me à carga fiscal numa dimensão mais holística, abordando realidades que geralmente não estão associadas a este fenómeno, mas que, na minha perspectiva, não podem deixar de ser, pelo menos, enquadradas também como fatores de agravamento ou fatores de sobrecarga dos contribuintes perante o sistema fiscal. E, portanto,
No fundo, a ideia é que, fazendo uma analogia com os chapéus do Vasco Santana na Canção de Lisboa, carga fiscal também há muitas. E, portanto, vou falar essencialmente de duas cargas fiscais, de duas modalidades, de duas abordagens relativas ao problema da carga fiscal. O primeiro tipo de carga fiscal que merece a nossa preocupação e a nossa reflexão é aquilo que podemos designar de carga fiscal legislativa. Alguns autores referem-se a uma verdadeira loucura legislativa em matéria fiscal, sendo que essa patologia é tida também como uma das pandemias fiscais dos finais do século XX e agora também do século XXI, uma patologia que afeta de forma particularmente virulenta todos os países à escala global e para a qual também ainda não se encontrou nem medicamento nem vacina. Ou seja, estamos aqui perante um fenómeno que é de fácil diagnóstico, mas de difícil resolução. Este fenómeno leva-nos, no fundo, a considerar o caráter tremendamente complexo, volumoso, prolixo, ambíguo, indeterminado dos sistemas fiscais. Sistemas que são vistos ora como uma manta de retalhos, que o legislador vai cozendo também à medida das necessidades da administração, ou como um puzzle de 1000 peças que, no fundo, não tem uma imagem clara, não aporta uma imagem clara a quem é confrontado com ele. Encontramos leis que estão carregadas de exceções, de isenções, de regimes especiais e posteriormente são alteradas por leis que excepcionam essas exceções, essas isenções e esses regimes especiais, o que faz, no fundo, com que o sistema fiscal possa ser visto, como disse Klaus Tibke, como um monstro incontrolável e que é responsável por um certo caos e pela falta de segurança e de previsibilidade que devia decorrer das leis tributárias como fator de investimento e como elemento de referência para os operadores económicos. É claro que o esforço de conseguirmos uma justiça fiscal através da simplificação fiscal, aqui nas palavras de Lange, é obviamente um esforço também ele complexo. Há por isso muitos autores que se referem também ao problema da complexificação, da simplificação das normas fiscais. No entanto, não custa darmos pequenos passos e pequenos passos esses que convoquem para a elaboração das normas não apenas a comunidade científica, académica, mas também aquelas pessoas que têm um conhecimento mais pormenorizado sobre a realidade do mundo da empresa, porque acaba por ser essa realidade que, em larga escala, vai ser afetada pelas normas fiscais. Por outro lado, uma carga fiscal de caráter administrativo. Uma carga fiscal administrativa. E esta carga fiscal administrativa, na minha perspectiva, deve ser vista numa dupla acessão. Por um lado, podemos falar, obviamente, de carga fiscal administrativa, tendo por base, ou tendo como referência, a transferência das tradicionais funções administrativas que passaram da esfera da administração para a esfera dos sujeitos passivos. E, obviamente, com isso,
fizeram aportar a estes sujeitos passivos custos de cumprimento que se traduzem efetivamente numa pressão fiscal indireta que é invisível ao valor do imposto pago por estes sujeitos passivos, mas que representa um custo volumoso para o cumprimento das obrigações fiscais acessórias que também se vão avolumando e agigantando, tornando efetivamente difícil aos contribuintes lidar com tamanha complexidade. E este ponto, sendo indissociável da carga fiscal legislativa que referi há pouco, é também preocupante porque os riscos do incumprimento são, obviamente, todos transferidos para a esfera jurídica dos contribuintes. Ou seja, os contribuintes perante um sistema complexo, um sistema muitas vezes obscuro, ambíguo ou indeterminado, são passíveis de responsabilidade e, na prática, essa responsabilidade é muitas vezes uma responsabilidade objetiva, independentemente de qualquer culpa, pela interpretação que fazem da lei, designadamente por esta não ir ao encontro daquilo que será a visão administrativa ou a perspectiva administrativa sobre a interpretação de um determinado preceito legal. Há por isso aqui até alguns autores que falam num direito a uma interpretação plausível e de boa fé que não seja posteriormente objeto de sanção apenas por a administração adotar uma perspectiva diferente. Aliás, como sucede no âmbito das nossas informações vinculativas não urgentes, quando a administração não decide dentro do prazo legal. Por outro lado, além destes custos onerosos de cumprimento das obrigações fiscais, e que de facto têm uma dimensão e um peso substancial naquilo que são as disponibilidades dos contribuintes, há ainda que falar da carga fiscal administrativa, mas aqui no seu sentido mais literal. Notem que a expressão carga fiscal faz, no fundo, lembrar aquelas expressões de guerra, aliás, expressões de guerra que abundam no direito tributário, infelizmente. Ele é o combate, a luta, o sujeito que é passivo. E também a expressão carga fiscal pode referir-se a uma atividade administrativa que muitas vezes é desproporcionada e que muitas vezes se centra exclusivamente no valor da receita, ignorando as preocupações de justiça material e indo para além, muitas vezes, daquilo que é a adequada e correta interpretação das normas legais, apenas com o objetivo de cobrar impostos. Ora, um sistema fiscal não pode, obviamente, repousar numa administração agressiva, numa administração que esteja exclusivamente focada no valor da receita e que seja cega aos princípios materiais e que seja também indiferente à correta e adequada interpretação das normas legais. E, portanto, esta carga administrativa, que alguns autores referem também como sendo uma invasão ou numa outra perspectiva, como sendo até uma manifestação de uma fraude fiscal ativa, nos casos em que a administração não faz uma adequada interpretação da lei, diria que esta atividade administrativa tem efeitos devastadores sobre o sistema tributário e sobre a adequada cobrança dos impostos devidos pelos contribuintes.
tem efeitos devastadores porque exponencia a litigiosidade e a litigiosidade fiscal é, de facto, um dos cancros, um dos grandes problemas que o nosso país tem em comparação com outros Estados. Basta, por exemplo, dizer-vos que no ano em que, em 2011, ano em que a Troika foi chamada a intervir no nosso país, estavam em discussão nos tribunais, nos tribunais fiscais, cerca de 11 mil milhões de euros em impostos liquidados. Desses 11 mil milhões, obviamente, uma larga medida não correspondiam a impostos que os tribunais viessem a julgar como efetivamente devidos. Ainda muito recentemente, o CAD divulgou as suas estatísticas referentes ao ano de 2019 e dos cerca de 300 milhões de euros de impostos que foram discutidos nesse centro de arbitragem administrativa, praticamente 190 milhões foram resolvidos, foram julgados de forma favorável aos contribuintes. Ora, numa altura em que se fala muito de injeção do dinheiro na economia, é bom que a administração tributária não retire da economia, não retire aos operadores económicos, aos contribuintes, mais do que aquilo que efetivamente é devido por cada um. Relembro, por exemplo, que temos geralmente entre nós, em Portugal, uma pendência de cerca de 50 mil processos, enquanto que num país como a Alemanha, que tem 8 vezes mais a população portuguesa, os processos fiscais são cerca de 2/3 daqueles que temos em Portugal. Portanto, é importante que, efetivamente, haja aqui uma alteração no paradigma de intervenção da administração tributária, uma alteração de paradigma que ponha termo àquilo que podemos dizer serem os 100 anos de solidão do contribuinte e da administração, porque se hoje o contribuinte é chamado, no fundo, a administrar e a liquidar os impostos, obviamente que a intervenção da administração não pode compreender-se numa lógica pura e exclusivamente repressiva, ajusante da liquidação do imposto que seja efetuado pelo contribuinte, sendo necessário que haja aqui uma antecipação da intervenção administrativa e uma própria reformulação daquilo que é a missão da administração tributária. A nossa administração tributária, precisamente, quis chamar-se de autoridade no momento em que as demais administrações de outros países quiseram desvincular-se dessa ideia e alteraram um pouco a sua missão. Chamo aqui, por exemplo, à colação o Internal Revenue Service, que, na sequência da divulgação de histórias de horror, alterou a sua missão básica. Ao passo que, nos anos 80, a sua missão era cobrar o máximo de impostos com o menor custo para o contribuinte, no final dos anos 90, a missão do Internal Revenue Service passou a ser prestar um serviço de excelência, de modo a que os contribuintes possam compreender e cumprir de forma adequada as suas obrigações fiscais. Há aqui também em Portugal relatos de histórias de horror, designadamente no que diz respeito aos recursos sucessivos que a administração interpõe de decisões judiciais, sabendo que não vai ter sucesso, que esse recurso estará condenado ao insucesso apenas
para protelar no tempo o cumprimento da decisão judicial, ressarcindo o contribuinte do imposto pago e dos eventuais juros indemnizatórios. Ora, esta carga fiscal administrativa, que retira da economia mais do que aquilo que é o valor do imposto devido, onerando os sujeitos passivos com processos fiscais que têm de garantir ou previamente que pagar, independentemente do valor ser ou não julgado como devido, constitui neste momento uma preocupação que devemos encarar de forma frontal perante uma realidade que não se afigura neste momento particularmente tranquilizadora. Designadamente, estou a lembrar-me dos possíveis processos de reversão contra os responsáveis subsidiários, designadamente aqui os gerentes, administradores, outros diretores de pessoas coletivas e de sociedades essas que, muito provavelmente, não terão meios suficientes para pagar os impostos devidos, sendo que, nessa circunstância, a lei prevê que o processo de execução fiscal possa reverter para os responsáveis subsidiários. Ora bem, essa reversão, no caso dos gerentes, administradores, diretores de pessoas coletivas, depende de pressupostos legalmente tipificados, sendo que a responsabilidade subsidiária não é nem pode ser entendida como uma responsabilidade objetiva, ou seja, como uma responsabilidade independente de qualquer culpa. Da culpa pelo incumprimento, da culpa pela insuficiência patrimonial, de uma culpa que no futuro não pode ser descontextualizada e que não pode ser avaliada à margem daquilo que é a realidade atual, à margem daquilo que são as condições económicas que as empresas têm e as suas obrigações fiscais. Para terminar aqui, deixo aqui duas notas. Por um lado, as guerras, e muitos dizem que estamos em guerra contra um inimigo invisível e à escala global, sempre foram momentos que, obviamente, determinaram uma elevada carga fiscal para fazer face, obviamente, às despesas da batalha. Ora, por outro lado, essa carga fiscal, esse maior imposto, não deixou também de traduzir-se e de ser um fator determinante no caminho para os sistemas democráticos tal qual hoje os compreendemos. Estou a lembrar-me aqui de um estudo de Michael Ross, onde ele pergunta se de facto does taxation leads to representation, um bocadinho invertendo aquela máxima do no taxation without representation, ou seja, perguntando-se pela no representation without taxation. Obviamente que num cenário pós-crise em que será exigida a todos uma maior carga fiscal, aqui sim em termos efetivos, é bom de ver que essa carga fiscal não pode ser exigida à margem de uma cidadania ativa, à margem de uma prestação de contas pelos impostos que nos são exigidos e que devemos perspectivar aqui esta maior carga fiscal como também uma oportunidade para exigirmos, do ponto de vista do Estado, uma mais assertiva accountability sobre a forma como os nossos impostos são gastos.
Diz a OCDE, taxation is more than just revenue mobilization. Ou seja, a tributação é mais do que a obtenção de receitas. The way in which taxes are collected and spent defines the symbiotic relationship between the state and its citizens. E essa relação simbiótica entre o Estado e os seus cidadãos é algo que, neste contexto de crise, devemos preocupar-nos em aprofundar, de modo que, numa lógica de engagement and evolving, numa lógica de together for better outcomes, consigamos chegar a um resultado, a um patamar de excelência naquilo que são as relações entre os cidadãos e o Estado, no que, na minha perspectiva, deve ser um Estado fiscal de índole cooperativa. E, portanto, quero com isto dizer que será necessário refletirmos um pouco sobre a necessidade, sobre o verdadeiro estado de necessidade e de passarmos de um estado fiscal confrontativo para aquilo que pode designar-se como sendo um estado fiscal cooperativo. Uma tendência que vem sendo assinalada em diversos ordenamentos jurídicos e que, no fundo, é aqui, ou pode ser caracterizada por um retrocesso do clássico government e, no seu lugar, pela emergência de uma collaborative governance que, por mor da qual os sujeitos interagem numa lógica de comunicação, coordenação, cooperação e consenso para a resolução dos problemas fiscais. Ou seja, também no direito fiscal será necessário falarmos num verdadeiro Renew Deal, no sentido de Lobel, e aproveitarmos, no fundo, também aquilo que são os ensinamentos da Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, de modo a que a otimização da atividade administrativa não seja realizada à conta do sacrifício dos direitos dos contribuintes e de modo a que a carga fiscal seja apenas aquela que cabe a cada um efetivamente suportar. Pronto, estas são algumas reflexões de índole muito genérica sobre a carga fiscal. Eu penso que no atual contexto de crise será, ou podemos aqui aproveitar esta oportunidade para efetivamente refletirmos sobre as patologias do nosso sistema fiscal, designadamente no que tem a ver com a relação entre a administração e os contribuintes e aproveitarmos esta oportunidade para efetivamente fortalecermos os laços enquanto comunidade solidária de contribuintes, na expressão de Roman Zer, e para que não se retire efetivamente da economia, das empresas, dos particulares, mais imposto do que aquele que é efetivamente devido. E, consequentemente, que não se alastrem durante anos a fio ou mesmo décadas nos tribunais, com elevado peso para o Estado e para os sujeitos passivos, querelas fiscais que podem, à partida, ser dirimidas ainda em sede administrativa, conquanto os verdadeiros princípios materiais do direito tributário sejam realizados na prática e sejam levados a sério por todos os operadores jurídicos. Agradeço à Elsa mais uma vez o convite que me fez e resta-me também deixar uma palavra final para todos aqueles que se encontram, como eu, a cumprir esta quarentena no estado de emergência, com o voto de que tudo efetivamente possa ficar bem e que, na minha perspectiva, não é que fique tudo na mesma. E frase ou expressão esta que também
obviamente aplico aqui àquilo que foi o essencial desta pequena conversa. Muito obrigado a todos, fiquem bem, vai ficar tudo bem.